Olá a todos os estudantes da terceira série A da Escola Estadual Professora Franca Frank. Este é o diário de bordo do dia 3 de dezembro de 2020 e hoje nós veremos o nosso nono e última reunião de filosofia. O roteiro que nós iremos trabalhar hoje é a quarta parte do conteúdo que nós estamos estudando nesse quarto bimestre, que é exclusivamente a ciência e a condição humana. Então, na primeira parte, nós vimos o senso comum e a ciência e algumas características gerais da atividade científica. Na segunda parte, nós pudemos ver quais são os valores que existem por trás das ciências e quais são as responsabilidades do cientista. Na terceira parte desse conteúdo, nós pudemos ver alguns detalhes do método científico e alguns procedimentos essenciais para que ele possa ser desenvolvido. Hoje, o nosso tema principal é a área de ciências humanas. Então, sejam bem-vindos à minha sala de aula, ao meu computador. Este aqui é o nosso ambiente de estudos. É aqui que nós temos as nossas atividades, as pessoas e também as notas de vocês concentradas. Vocês podem ter acesso a esse ambiente virtual de aprendizagem gratuitamente, isto é, usando os dados patrocinados da Secretaria Escolar Digital, perdão, usando os dados patrocinados da Secretaria da Educação e usando os seus dados institucionais oficiais da Secretaria Escolar Digital, usando o aplicativo do Centro de Mídias. Então, hoje eu não estou transmitindo pelo Centro de Mídias, mas vocês podem ter acesso a esses roteiros lá também, tá? A recuperação final de filosofia para vocês do terceiro ano já começou, agora é o nosso tempo final do curso e é o momento de nós recuperarmos. Então, palavras mestres nessa nossa disciplina hoje é autoconfiança, o foco e a persistência. E semana que vem estarei na escola para auxiliá-los, seguindo todos os protocolos de segurança, nas atividades do caderno digital de vocês. Então, sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Eu vou explicar o que é para fazer. Tá. As instruções são estudar atentamente o material de leitura da atividade e responder calmamente as questões propostas para reflexão e assimilação do conteúdo. Existe um desafio neste roteiro também, que é você resumir a habilidade que aprendeu depois dessa experiência filosófica, produzindo um arquivo de áudio ou de vídeo com duração de pelo menos 30 segundos, em que você explica algum conteúdo, produz uma espécie de reflexão que seja própria e que você expresse os seus pensamentos. Bom, esse é o roteiro que nós trabalharemos hoje. Vocês podem notar que no final deste roteiro existe o registro de estudos da aula. O registro de estudos da aula é uma espécie de guia e um plano para que vocês possam executar com saúde e com tranquilidade essa atividade de filosofia. Então, no roteiro de Filosofia da Ciência, parte 4, as habilidades curriculares que vocês devem ter como foco quando estiverem tendo a experiência de estudo nas suas próprias mãos e na sua mente são reconhecer a relevância da reflexão filosófica para análise de temas que emergem dos problemas das sociedades contemporâneas.
e identificar e problematizar os valores sociais e culturais da sociedade contemporânea. A competência socioemocional, que é responsabilidade e cidadania, quer dizer, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para que vocês possam, no futuro, tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Para que o curso não seja um labirinto sem o fio de Ariadne ou um bicho mitológico, vocês devem seguir essa referência de tempo e ações. Então, a minha sugestão é que vocês realizem leitura e anotações sobre as ciências humanas em 15 minutos. Para estudar as dificuldades metodológicas, 25 minutos. E para anotar sobre explicar e compreender, 10 minutos. Para resolver os exercícios, o tempo indicado é de 40 minutos. Cada estudante tem uma habilidade diferente nessas questões. Bom, esse é o registro de estudos da aula, uma parte essencial. Vamos ver, então, uma experiência resumida e sintética, o que são as ciências humanas. Como introdução, eu deixei para vocês no roteiro uma citação de Eduardo Prado para falar sobre ciências humanas. Ele diz o seguinte: com Copérnico, o homem deixou de Darwin, o homem deixou de ser o centro do reino animal. Com Marx, ser o centro da história, não um centro. E com essa citação retoma aquelas três feridas narcisísticas que foram levantadas pela primeira vez em Freud, que nós estudamos em Liberdade e Determinismo, a parte 1, que também foi objeto de reflexão do filósofo Francis Michel Foucault, que nós não trabalhamos por causa do tempo. Mas o segundo ano do ensino médio, com o qual vocês compartilham algumas videoaulas no meu canal, também foi objeto de reflexão, cujo autor principal investigado era Michel Foucault, tá? Então, Michel Foucault de Determinismo 2, junto com Nietzsche. Recomendo que, se vocês tiverem um tempo para se aprofundar nesses conteúdos, vocês, a aula que vai valer muito para vocês como vestibulantes. Então, voltando para a história da filosofia, a teoria heliocêntrica retirou o ser humano do centro do mundo, como afirmou Copérnico. No século XIX, evolucionista de Charles Darwin, o ser humano deixou de ser o rei da criação. E, com a interpretação Marx, nós compreendemos o movimento da história não como o feito de grandes vultos, grandes pessoas, grandes homens, mas como resultado social que é a luta de classes. Por fim, essa citação faz referência à descoberta psicanalítica do inconsciente, que desloca o centro das decisões pessoais. Então, se nós lembrarmos que o iluminismo exaltou a razão humana como capaz de conhecer e dominar a natureza, nós podemos compreender esse profundo mal-estar que existe na citação. Afinal, o homem, que nos coloca agora diante de um novo conceito de humano, agora descentrado. Além disso, que se discute lá é o próprio método das ciências,
é o lugar que é ocupado por esse sujeito. Então, vamos ver, me permitem, como foi o nascimento das ciências. De forma diferente das ciências da natureza, como nós vimos nos roteiros, as ciências humanas demoraram um pouco tempo a mais para se tornarem autônomas. Quais são as principais ciências humanas no seu nascimento? São três: a economia, a sociologia e a psicologia. A primeira ciência humana a ser desenvolvida foi a economia. Um pensador do século XVIII que a representa é o Adam. Ele é o primeiro a explicar o funcionamento do sistema econômico em termos matemáticos, embora com muitos conceitos ainda obscuros. Thomas Malthus introduziu na análise econômica o conceito do crescimento da população. Ele defendeu a lei de que a população cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos cresce em produção aritmética. Então, atingir esse equilíbrio econômico não é tão facilmente, e o sistema e o otimismo que se tinha sobre o sistema de mercados caiu na percepção das ciências, com o nascimento da economia. Já o Marx faz que ele tinha conceitos mais precisos e que considerava também a explicação do conjunto dos fatos humanos, não apenas os fatores estritamente econômicos. Bom, Marx será para entender a segunda ciência humana nascente, que é a sociologia. Sociologia é uma denominação que foi dada por Augusto Comte. Ele usou essa palavra uma espécie de física social, ou seja, uma ciência extremamente positiva como física. Então, a sociologia nasceu como a ciência dos fatos sociais, isto é, das instituições, dos costumes, das crenças da sociedade como um todo. Então, quando nasceu a sociologia, esse pensador Augusto Comte propôs que conceitos metafísicos relativos a divindades e outras crenças, como o eu, a alma e a consciência, assim, tá? O segundo pensador da sociologia é o Émile Durkheim. Émile Durkheim. Ele quis fazer da sociologia uma disciplina objetiva, como regra fundamental a consideração dos fatos sociais como coisas. Então, por causa de dificuldades da experimentação, o Émile Durkheim propôs um método que fosse estatístico. E o terceiro teórico da disciplina de sociologia é o Max Weber, que, mesmo sem eliminar o estudo das causas e o rigor nessa coleta de dados e no tratamento desses fatos, ele enfatizou a necessidade de se usar um método de compreensão, ao invés do critério de explicação, que era típico das ciências da natureza. Então, as ciências humanas a se voltar para compreender esses fenômenos e não para simplesmente explicá-los, com noções de causa e consequência. Agora, a terceira ciência humana nascente é a psicologia. A psicologia nasceu na Alemanha no século XIX e foi separada como ciência verdadeira a partir de alguns problemas da psicofísica. A
Psicofísica é um campo de estudos em que os principais representantes são. Não precisa decorar esses nomes, é apenas para que vocês tenham contato com esses pensadores, que é o Ernest Heinrich Weber, o Gustav Theodor Fechner, Hermann von Helmholtz e William Wundt. William Wundt é o filósofo que eu escolhi para vocês se aprofundarem nas teorias dele, porque esse pensador, William Wundt, ele fundou o primeiro laboratório de psicologia, em que ele realizou processos de controle experimental, seguindo ainda esse molde de uma psicologia como uma psicologia, ainda que misturados e sem distinção. Então, ele não se aventurou a estudar esses processos mais complexos de pensamento que existem, por exemplo, como faz referência ao Freud, que eles consideram inacessível a esse controle experimental, muito ainda influenciado pela psicofísica. Então, o foco dessa psicologia nascente era a nossa percepção, ou seja, a nossa observação sensorial, principalmente a visão, tá? Que ele foi estabelecendo relações entre os fenômenos psíquicos e aquelas partes que são orgânicas desses fenômenos psicológicos, sobretudo as nossas partes cerebrais. Então, começou-se a dividir o cérebro em algumas funções e a desenvolver a psicologia a partir disso. Bom, algumas outras ciências humanas, como a etnologia, a geografia, a história, a linguística, também foram se constituindo à medida que foram estabelecendo seus métodos próprios. Então, com o tempo, foram surgindo também a filologia, a administração e algumas ciências que são chamadas intermediárias, como a psicossociologia e a sociolinguística, para vocês terem ideia de alguns exemplos de ciências humanas que não fazem parte, por exemplo, da nossa grade escolar. Agora, nos nossos 10 últimos minutos de aula, vamos explorar mais detidamente quais são as dificuldades metodológicas das ciências humanas. Então, nós vimos que existe uma diferença bastante cabal entre as ciências da natureza, que procuram estudar as coisas, os objetos a partir de fora, e as ciências humanas, que procuram compreender as coisas a partir do próprio sujeito. É o próprio homem que está sendo estudado nas ciências humanas. Então, pela complexidade que existe no que nós entendemos por humano, nós podemos ver que existem bastante dificuldades para esses métodos das ciências humanas serem tidos como rigorosos, com uma boa qualidade, confiáveis. Resumidamente, quais são as dificuldades para as ciências humanas? São quatro. A primeira é a complexidade. A segunda é a experimentação. A terceira é a matematização. E a quarta é a subjetividade. Vamos ver o que significam essas dificuldades. Bom, a complexidade, ela é intrínseca aos fenômenos humanos, sejam eles psíquicos, sociais ou econômicos. Eles sempre resistem a essas tentativas de simplificação, porque existem muitas influências sobre o comportamento humano. Quer dizer,
Por que nós agimos como agimos? Não é uma resposta simples. Nós agimos como agimos porque somos resultado de múltiplas influências, por exemplo, hereditariedade, o meio em que nós vivemos, os nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa memória, e também de ações da nossa consciência, da nossa vontade, o que torna o ser humano extremamente complexo. Já pensou imaginar quais são as motivações do voto de um cidadão? Para vocês terem noção de quão complicado pode ser descrever esses fenômenos. O lixamento e a vaia também são exemplos que podem dar um nó no nosso cérebro devido à complexidade. Tá? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é a experimentação. Como é que a experimentação, quer dizer, quando a ciência procura controlar e manipular a realidade, no caso das ciências humanas, seja impossível, mas é que é difícil identificar e controlar todos os diversos aspectos que influenciam os atos humanos. Além disso, a experimentação tem um certo caráter de artificialidade, e esses experimentos controlados podem até falsear os resultados se tratando das ciências humanas. Além dessa dificuldade no controle, a motivação desses sujeitos, tanto investigadores quanto investigados, pode ser difícil. E também, quando estamos falando de humanidade, nós estamos falando necessariamente da possibilidade de introspecção, ou seja, essa técnica chamada introspecção, quando o próprio indivíduo olha o seu comportamento de fora, como se eu estivesse me investigando. Isso que seria realizar as ciências humanas no sentido de uma experimentação. Esse procedimento ele é descartado porque alguns cientistas julgam que esses dados não são confiáveis, justamente porque nós estamos implicados como indivíduos investigando a nós mesmos dentro dessa sociedade. Por isso que é difícil. Até diz respeito à matematização. Então, como nós vimos na ciência da natureza, com algumas influências da física de Aristóteles e de Galileu também, nós estamos tratando de aspectos qualitativos da realidade, que é a sociedade e o indivíduo, e tentando fazer com que eles sejam quantificáveis. Ou seja, para que a ciência seja extremamente rigorosa, ela precisa quantificar aqueles fenômenos sociais. Bom, em relação às ciências humanas, quantificar a verdade é problemático e pode ser até, de certa forma, impossível absoluto. Então, quando é possível aplicar a matemática, são utilizadas técnicas e estatísticas. Mas esses resultados, é muito seguro dizer que eles são sempre aproximativos e podem estar sujeitos a interpretações diversas, o que é um problema para certificar o rigor das ciências humanas. A quarta dificuldade para o método das ciências humanas se trata da subjetividade, como nós vimos nos processos de observação, de experimentação, o ser humano está sempre em jogo. Então, esse sujeito, que nós pretendemos que ele seja
imparcial, que ele seja neutro, que ele tenha autonomia, ele está ligado às suas emoções e à sua subjetividade como pessoa, como sujeito histórico, como membro de uma família e vivendo em uma certa economia, fazendo parte de um certo sistema econômico. Então, a subjetividade desse economista está em porque ele vive num sistema e ele investiga esse contexto desse sistema econômico. Então, ele está dentro daquilo que ele está investigando. Bom, o grande problema das ciências humanas, considerando esses quatro fatores, é a questão da liberdade humana. Então, nas ciências da natureza, nós estamos supondo que existe um determinismo. Como é que fica a questão da liberdade humana? Nós devemos ser deterministas nas ciências humanas também? Existem regularidades na natureza? Existem regularidades na humanidade? Nós podemos estabelecer leis e prever as coisas? Isso tudo estaria em xeque se nós admitirmos que a liberdade humana pode ser exercida a qualquer momento, em qualquer lugar, independente dessas circunstâncias e dos valores que estão pressupostos. Então, nós não somos inertes, nós temos sempre a possibilidade de uma ação. Essa é a grande dificuldade das ciências humanas. Não, qual é o lugar da liberdade? Bom, como último item deste roteiro, vamos examinar o item 4, que se trata de explicar e compreender. Aqui nós veremos quais são as tradições metodológicas das ciências humanas, que é a tradição positiva e a tradição hermenêutica. A tradição positiva faz referência a Augusto Comte, Stuart Mill, que influenciaram o nascimento dessas ciências humanas, em que eles estavam pensando procedimentos que pretendiam ser semelhantes aos das ciências da natureza. Então, quando nós falamos da tradição positiva, estamos tratando de um monismo metodológico, quer dizer, todas as ciências humanas fazem parte de um método semelhante ao das ciências da natureza, um método positivo, um método baseado nos fenômenos e nos fenômenos materiais, e nas coisas materiais. Então, para a tradição positiva, a física, matemática é o ideal metodológico. E, além desses dois princípios, que é ter um método só, semelhante ao da física e matemática, existe um terceiro princípio, que é a explicação causal. Então, todas as explicações ligadas à, à finalidade das coisas são não científicas. Só queremos saber das causas, não daquilo que segue, ou para que serve. Na tradição hermenêutica, essa palavra hermenêutica nós já vimos em sala de aula, ela significa interpretação, e ela representa reação ao positivismo e foi se afirmar nos séculos posteriores, tá? Então é uma teoria mais velha. Então, existem diversos pensadores que tratam de diferentes linhas da tradição hermenêutica, tá? Os representantes mais conhecidos são o William Dilthey, que nós já vimos no roteiro anterior, o George Simmel e o Max Weber. Não precisam decorar esses nomes, porque vocês sabem como se pronuncia. Busquem depois quem são essas pessoas. Então, para esses pensadores da tradição hermenêutica,
De forma geral, as ciências humanas devem buscar compreender as peculiaridades únicas de seu objeto. E como seria feito isso? Através da compreensão. A explicação, mais aliada à ciência da natureza, ela é causal. E ela se explica com um fato que indica a sua causa. Ou seja, existe uma lei e essas leis são causais. Já na compreensão, porque ela depende da interpretação, nós temos um outro conceito vinculado, que não é mais o de causa, o conceito de intencionalidade. Vamos ver o que esse pensador George Henrik von Wright tem a dizer sobre o que é a compreensão. Compreendem-se os objetivos e propósitos de um agente, o significado de um signo ou de um símbolo, o sentido de uma instituição social ou um ritual religioso. Essa dimensão intencional, como também seguramente se poderia dizer, essa dimensão semântica da compreensão, chegou a exercer um papel relevante na discussão metodológica mais recente. Então, essas duas tendências, elas marcam as orientações que foram assumidas pelos cientistas ao longo da história, da filosofia e das ciências sociais e do comportamento. Era assim que se via o comportamento humano. Como nós vimos, o Emile Durkheim na sociologia, com a psicofísica na Alemanha, as ciências humanas nasceram obedecendo a fundamentos positivistas, voltados à explicação. Agora, com Max Weber, embora ele também tenha alguns aspectos positivistas, ele enfatiza uma finalidade das ações para quê? Para quem? Uma compreensão empática dessas ações, no sentido de que pode existir uma estrutura comum para todos os seres humanos, por isso a empatia. E, além desses dois, também o Freud, criador da psicanálise, ao mesmo tempo que ele buscou explicações causais que desenvolveram uma tendência hermenêutica. Se, por um lado, ele reforça suas crenças nos determinismos de uma vida mental, por outro lado, ele considera a interpretação dos sonhos como uma espécie de segredo, uma espécie de chave, o que ele chama de via régia, nos textos dele, que é uma estrada real para esse conhecimento do inconsciente. Então, as ciências humanas têm algumas dificuldades ligadas ao fato de que esses comportamentos são múltiplos e são complexos, mas também existem alguns procedimentos que são seguros dentro dessas ciências. Agora, eu vou socializar as questões para que o registro de estudos de filosofia de vocês não seja um bicho de sete cabeças ou um labirinto sem um fio de Ariadne. A questão 1 pergunta: por que a economia, a sociologia e a psicologia não podem ser compreendidas como ciências naturais, mas elas devem ser entendidas como ciências humanas? Então, por que essas ciências não são ciências naturais? Por que elas não seguem uma lógica de explicação, mas seguem uma lógica de compreensão? O que tem nelas, naquilo que elas investigam, nas suas dificuldades, que fazem que elas sejam humanas e não naturais? Qual é a diferença entre esses dois termos? Questão 2. Determine quais são as dificuldades do método das ciências humanas nos seguintes aspectos: complexidade, a experimentação, a matematização e a subjetividade. Quer dizer, por que a complexidade deixa o método das ciências humanas mais difícil? Por que a experimentação nas ciências humanas, considerando
que os próprios indivíduos são objeto de estudo e também são investigadores desses fenômenos, como é que a experimentação pode interferir na segurança desse método? Por que que alguns fenômenos humanos não podem ser matematizáveis? Porque eles não são quantidades, mas eles são qualidades. E como é que a subjetividade está sempre em jogo quando nós falamos de ciências humanas? Nós, nós podemos ser estritamente positivistas ou nós devemos considerar também a tradição hermenêutica para pensar como fazer a ciência humana? E, por fim, eu peço que vocês façam um quadro comparativo, explicando, de um lado, as diferenças entre explicar e compreender, e quais são as semelhanças entre essas duas linhas opostas de métodos científicos, tá? Então, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, um abraço e nos vemos na escola e na recuperação. Não desistam, persistência, foco e confiança, tá? Mal feito, feito. Até a próxima. Tchau!